Diz assim a palavra do Senhor: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que esse possa ser o nosso sentimento nessa noite, né? Poder voltar à casa do Senhor, poder adorar ao nome do Senhor juntos, em comunhão uns com os outros, ainda de maneira um pouco limitada, mas estamos voltando, e isso é uma alegria muito grande no nosso coração, poder estar junto com os irmãos, adorando ao nome do nosso Deus. Então vamos estar orando nesse momento. Gostaria então de convidar o pastor Rodrigo, que estivesse nos conduzindo nessa oração de confissão diante do nosso Deus. Pai querido, te agradecemos pela oportunidade renovada em nossas vidas, de nos encontrarmos na tua presença, em tua casa. E nesse primeiro momento pedimos a ti que sondes os nossos corações. Vê se há em nós, Senhor, algum caminho mau, para que possamos, advertidos pela tua palavra, pela tua santa palavra, ser direcionados para o caminho eterno. Pai Santo, queremos derramar os nossos corações na tua presença. Que o Senhor possa perceber em cada coração aqui presente aquilo que ainda precisa ser lançado fora, aquilo que precisamos ainda, Senhor, desistir para te seguir mais de perto. Te agradecemos, porque o perdão já nos é garantido em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Conduze-nos, ó Pai, na continuidade desse culto, para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Amém. Amém. Quero convidá-los, aqueles que quiserem e puderem, estar adorando ao Senhor de pé nessa hora. Nosso próximo canto fala: maior é Jesus, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é a nossa herança. Vamos estar louvando ao Senhor.
adversidades, do que as nossas enfermidades. O maior é Cristo que está em nossas vidas. Nosso último canto, então, fala que não há Deus maior do que o Deus que nós servimos. Vamos adorar ao nome do Senhor.
se assentar. Agora sim. Muito bom poder estar novamente na casa do Senhor. Alguns de vocês fazia muito tempo que eu não via. Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Quero então dar continuidade à nossa série de pregações. Hoje nós vamos ler o capítulo 5 de 1 João, os versículos de 6 a 12. 1 João 5, de 6 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, nessa hora, Pai, agradecidos a Deus pela Tua palavra, lida nessa hora, Pai. Pedimos que o Teu Santo Espírito, Deus, possa conduzir, Pai, nosso coração, nossa mente, para aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Nos colocamos, Deus, na Tua presença nessa hora, reconhecendo, Pai, quão fraco, falhos e pecadores nós somos, Senhor. Carecemos de Ti, Senhor. Tem misericórdia, Pai, das nossas vidas, Deus. O Senhor conhece o nosso coração, Pai, conhece nossas dificuldades, Pai, conhece nossas lutas. O Senhor conhece o mais íntimo do nosso coração. E só o Senhor sabe, Deus, como cada um de nós chegou aqui nessa noite, Pai. Peço que o Senhor contemple a vida de cada um dos meus irmãos aqui nessa hora, Deus. E aqueles também, Pai, que nesse momento se encontram enfermos, que o Senhor possa ir de encontro com a Tua mão poderosa, agindo, curando, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Fica conosco nessa noite, Pai, nos abençoando, nos dando a Tua graça, no nome de Jesus, Deus. Amém, Senhor. Amém. Domingo passado, então, falamos a respeito de três características essenciais para uma igreja de fé. Falamos a respeito da fé, a fé que nos é dada para crermos no nome de Jesus. Falamos a respeito do amor que nós demonstramos uns pelos outros e falamos sobre a obediência aos mandamentos de Deus, que não são penosos. E nesse texto, então, que nós lemos, o apóstolo João, nessa sessão que nós lemos, o termo, que ele usa aqui nessa passagem é testemunho. E 9 vezes, então, ele fala a respeito do testemunho. E essa palavra, testemunho, na língua grega, ela tem uma ideia assim, de alguém que tem um conhecimento imediato, pessoal de alguém. Tem um conhecimento imediato e pessoal de algo. Então ele vem falando a respeito desse testemunho que Deus dá a respeito da divindade
de Jesus. O apóstolo João, então, apresenta nessa passagem o próprio testemunho de Deus para confirmar que Jesus é o Cristo. Nós veremos, então, no decorrer da nossa exposição, como esse tema, testemunhos, está ligado no ensino do apóstolo João. E é sobre, então, esse testemunho que eu gostaria, então, de conversar com vocês nessa noite, e esse também é o tema da nossa mensagem, o testemunho sobre Cristo na igreja que segue. O testemunho de Cristo, testemunho sobre Cristo, na igreja que segue. Então, o apóstolo João, então, dá a entender que há dois testemunhos. Primeiramente, o testemunho externo a respeito da pessoa de Jesus, a respeito da divindade de Jesus. Acompanhe comigo o versículo 6. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Essas palavras, água e sangue, os estudiosos que estudam a fundo a palavra de Deus dizem que há três possíveis interpretações a respeito dessa água e do sangue. A primeira interpretação é que se refere ao batismo e à Santa Ceia. E esse pensamento, essa interpretação era que Calvino e Lutero eles acreditavam, mas que é um pouco difícil de se sustentar porque não fala a respeito do corpo. E quando fala da ceia, ele fala não falando somente do sangue, não falando a respeito do corpo. Uma outra possível interpretação também seria que quando Cristo estava sendo crucificado, aquele soldado romano enfrenca a sua lança no lado de Jesus, e ali então corre água e sangue. E Agostinho de Hipona acreditava nessa versão, que é um pouco difícil, porque ele veio em água e sangue. E a passagem que fala a respeito desse penetrado da lança, fala que dele saiu. E é uma possível, então, uma terceira, que é mais aceitável no meio dos estudiosos, a versão de Tertuliano, que João, então, está tratando a respeito do batismo e da crucificação de Jesus. Do batismo e da crucificação de Jesus. Porque João ele está combatendo um falso ensinamento de um gnóstico, um filósofo, chamado Cerito. Nome bonito, você vai ter um filho aí, o Cerito. E Cerito, então, ele pregava e ensinava dizendo que Jesus era um homem comum, nascido do relacionamento entre marido e mulher, de José e Maria, que foi capacitado por Deus no seu batismo, quando foi revestido com o Espírito Santo, e que esse Espírito teve com ele no seu ministério. Então Cristo teve essa capacitação do Espírito, mas que o próprio Espírito havia saído de Cristo na hora da crucificação. Então João está escrevendo, combatendo esse sutil ensinamento. Aí você pode me dizer, mas a importância de crer que Cristo é Deus. Por que é tão importante a gente saber que Cristo, ele é Deus? Primeiramente, se Cristo, ele não é Deus, nós estamos quebrando o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de ti. A Bíblia fala que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Em segundo lugar, se ele não foi Deus verdadeiro, Deus encarnado, o seu sacrifício ele foi em vão, porque Jesus ele é um pecador se ele não for Deus. Se ele não tomou a natureza da nossa carne no seu nascimento e não levou sobre ele os nossos pecados na cruz, ele não pôde fazer a mediação entre nós e Deus. Então, o que nós estamos fazendo aqui nessa noite é um pecado, porque nós ainda estaríamos em guerra contra Deus. Mas Cristo, ele é Deus, que veio através do sangue e da carne, através do seu batismo, quando do céu desceu o Espírito Santo, pousou sobre ele, e a voz de Deus dizendo: este é meu Filho amado, em quem eu me
com prazo. E na sua crucificação, quando ele leva sobre ele os nossos pecados, e naquela cruz ele entrega o seu Espírito a Deus e diz: está consumado. Diz a palavra de Deus que houve trevas do meio-dia às 3 horas da tarde, o véu do templo se rasgou, tumbas foram abertas e muitos dos que estavam ali foram ressuscitados. E esse então é o testemunho externo da pessoa, da divindade de Cristo. E é isso então que o apóstolo João ele está combatendo, esse que veio por meio da água e por meio do sangue. O que João está querendo dizer é que Cristo sempre foi Deus, sempre esteve sobre ele o Espírito Santo de Deus, contrário a esse ensinamento de Cerito, dizendo que ele era apenas um homem qualquer. E nos nossos dias, irmãos, como a gente tem exemplos próximos e atuais de pessoas e seitas e religiões que não creem na divindade de Cristo. Por exemplo, o islamismo crê que Jesus ele é um profeta. O espiritismo, que ele é um bom guia, um mestre a ser seguido. Temos uma seita também que aparece nas nossas casas, que não creem na divindade de Jesus. Não crê que Cristo ele é realmente o Deus encarnado. E esse é o pensamento que o mundo tem a respeito de Cristo. Porque muitos livros são escritos com a temática Jesus. Não é verdade? Jesus, o maior psicólogo, como ser líder com Jesus, pegar 12 homens sem ensinamento e fazer daqueles 12 homens grandes apóstolos. O mundo não crê que Jesus ele é Deus. E se Jesus não for Deus, o nosso ajuntamento aqui ele é vão. O nosso congregar ele é inútil. Somente através desse sacrifício do sangue dele é que nós podemos nos achegar até Deus. Esse Jesus da faixinha na cabeça, esse Jesus dos adesivos no carro, não é um Jesus Deus pessoal nosso. E nós precisamos ter Cristo como nosso Senhor e Salvador. Precisamos ter em alta estima aquilo que Cristo fez pela vida de cada um de nós, porque ele veio através da água e do sangue, demonstrando o poder de Deus revelado na pessoa dele em seu ministério. E o apóstolo João então continua dizendo que quem dá esse testemunho externo é o Espírito. Quem dá o testemunho, o Espírito Santo de Deus é quem dá esse testemunho. É interessante porque no capítulo 1, volta comigo lá, dos versículos de 1 a 4, versículos de 1 a 4, ele vai dizer que o que era desde o princípio, que temos ouvido, que temos visto com os nossos próprios olhos, que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou e nós temos a visto e damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e que nos foi manifestada, e que nós temos visto e ouvido e anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas nos escrevemos para que nossa alegria seja completa. Aqui o João está apelando para o testemunho apostólico. E acompanhe comigo no capítulo 4, versículo 14, onde ele diz: e nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. João usa toda a autoridade apostólica para testemunhar a respeito da divindade de Cristo. Só que agora as coisas começam a mudar.
O que João está dizendo é que o Espírito Santo, que não pode mentir, que é Deus, testifica a respeito da divindade de Cristo. Esse testemunho que o Espírito dá é verdadeiro e não pode ser contrariado. Cristo, através do Espírito Santo, nos dá esse testemunho. E esse testemunho que o Espírito nos dá é verdadeiro e alcança o coração dos seus eleitos. É Ele que faz com que a gente creia na morte e na ressurreição de Cristo. É o Espírito Santo que trabalha no nosso coração, fazendo com que a gente entenda e aceite essas coisas que foram manifestas visivelmente, que foram feitas como lembrança de tudo aquilo que Deus fez na pessoa de Cristo por cada um de nós. O testemunho que o Espírito dá, ele é verdadeiro, é o Espírito da verdade, como diz aqui o versículo 24, do capítulo 3. É aquele que guarda os seus mandamentos, permanece em Deus e Deus nele. Nisto conhecemos que permanece em nós o Espírito que Ele nos deu, o Espírito Santo trabalhando em nosso coração, o Consolador prometido por Deus. É Ele que testifica a respeito da pessoa de Cristo. E o texto continua dizendo que há 3 testemunhas que testificam a respeito da divindade de Jesus. Esse texto aqui, entre Ecocheiros que fala, esse não está escrito nos principais manuscritos, mas a ideia então de um triplo testemunho a respeito da divindade de Jesus. Porque no Antigo Testamento, eu quero ler com vocês também lá, abram as suas Bíblias comigo, lá em Deuteronômio capítulo 17, versículo 6, Deuteronômio 17, no versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: por depoimento de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha não morrerá. E aí no 17, esse é 17,6, né? 17,6 isso. E o 19,15. 19,15. Uma só testemunha não se levantará contra alguém, por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja ela qual for. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Então, o que o apóstolo João está dizendo, que se o testemunho dos seres humanos a respeito de uma causa já o torna digno de credibilidade, imagine então o testemunho triplo que é dado a respeito da pessoa de Jesus. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus ele é muito maior, e este testemunho Deus dá acerca do seu Filho. Isso é muito importante nós termos no nosso coração e na nossa mente. Jesus, ele é Deus que se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Nossa fé não é vã. Há um Deus que morreu por cada um de nós. Há um Deus que trabalha a nosso favor. Se a gente for ver a história dos deuses da criação, nenhum Deus trabalha em favor do seu povo. O nosso Deus, ele trabalha a respeito do nosso povo, de cada um de nós. Ele vai dizer que o Espírito, a água e o sangue, eles dão testemunhos unânimes. É o Espírito Santo que faz com que essas verdades sejam aplicadas no nosso coração. É através do Espírito Santo que a gente consegue compreender as coisas de Deus, consegue compreender esse testemunho externo
da divindade da obra do Cristo, que veio em carne, que veio em sangue, veio em água e veio também em sangue. Em segundo lugar, então, há um testemunho que é externo, que é dado pelo Espírito, a obra que Cristo fez na cruz, né, a autoridade que lhe foi dada no seu batismo, que conduziu todo o seu ministério e fez com que ele suportasse aquela morte de cruz, é um testemunho externo que o Espírito Santo aplica no nosso coração. Mas em segundo lugar também há um testemunho interno. Acompanhe o que diz o versículo 10. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. No capítulo 5, aqui no versículo 1, vai dizer que todo aquele que é nascido, todo aquele que crê em Jesus é nascido de Deus. Então o Espírito Santo também nos testifica com o nosso coração que nós somos filhos de Deus. E esse testemunho interno é algo que o povo de Deus tem. O privilégio que o povo de Deus tem é esse testemunho interno, que faz com que nós creiamos na obra que Cristo fez por cada um de nós. E nenhuma outra pessoa tem isso, a não ser os escolhidos de Deus. Os falsos mestres, eles não têm esse testemunho interno no seu coração. Não tem à disposição o Espírito Santo que transforma e trabalha no nosso coração. Nós somos privilegiados por causa do amor de Cristo, com esse testemunho que nos é dado e confirmado no nosso coração. Abra comigo lá Romanos, capítulo 8. Romanos 8, versículo 16. Romanos 8, 15 e 16. Porque não recebestes o espírito da escravidão, para viveres outra vez atemorizado, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E ainda Gálatas capítulo 4, Gálatas 4, versículo 6. Gálatas 4, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Então esse testemunho interno que eu e você temos o acesso e o privilégio é dado através do Espírito de Deus, que testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Nós pertencemos ao nosso Deus. E todo aquele que não dá crédito a esse testemunho faz de Deus mentiroso. Todo aquele que não crê ser Jesus, o Filho de Deus, seu Verbo encarnado, Deus que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, faz de Deus mentiroso. Abra comigo Tito. Vamos descolar bastante as páginas da Bíblia hoje aí. Tito, capítulo 1, versículo 2. Tito 1, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Esse é o nosso Deus que não pode mentir. E ainda Hebreus 6, verso 18. Hebreus 6, verso
verso 18, diz assim: para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Deus, ele não pode mentir, ele que testifica a respeito da divindade de Jesus. E ele trabalha isso no nosso coração e faz com que a gente creia na pessoa de Cristo. E essa fé que a gente tem em Cristo faz com que a gente vença esses falsos ensinamentos, esses falsos mestres que têm se levantado ao longo da história. Nada é novo debaixo dos céus, como disse Salomão, lá em Eclesiastes. Muda a figurinha, mas os ensinamentos vai sendo pregado, vai sendo passado. Eles dão uma roupagem diferente, passam uma maquiagem, mas no final aquela heresia já é antiga. E todo aquele então que não dá crédito a esse testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho, esse não tem parte com Deus. E esse segundo testemunho interno, ele faz com que os crentes cristãos sejam abençoados com a vida eterna. Acompanhe comigo o que diz o versículo 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Perceba que o texto diz que Deus nos deu a vida eterna. Isso é algo que a gente também tem que ter sempre no coração, Nossa pequenez diante da grandeza de Deus. Efésios 2, 8 e 9 vai nos dizer que, Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, é Ele que nos dá essa graça maravilhosa, gratuitamente, a cada um de nós. Eu quero ler com vocês João 10, Evangelho de João, capítulo 10. Vamos ler o versículo de 27 a 29. João 10, 27 ao 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Que coisa maravilhosa. Os dias que nós estamos vivendo, enfrentando, nós precisamos nos agarrar em palavras como essa. O Deus que veio em água e sangue, manifestou a glória do Pai, morreu em nosso lugar, nos dá a certeza que da mão do Pai nenhum de nós pode ser arrancado. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Certamente que nós enfrentaremos dificuldades na vida. Certamente que sofreremos, seremos caluniados, passaremos por enfermidades, problemas financeiros, saúde. Mas as ovelhas que Deus deu a Jesus, essas serão guardadas eternamente pela mão poderosa do nosso Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Da minha mão ninguém pode as arrebatar. Então, essa certeza maravilhosa que esse testemunho interno do Espírito nos assegura e trabalha no nosso coração para que essas verdades possam ser vividas nas nossas vidas. Porque a gente às vezes conhece muito e vive pouco, não é assim? A gente sabe que Deus é poderoso. A gente sabe que Deus é o Deus que liberta, é o Deus que cura.
Mas quando a gente está passando pela tribulação, é que a gente realmente vê a nossa fé, vê o tamanho da nossa intimidade com Deus. Então nós precisamos conhecer mais esse Deus que nós conhecemos teoricamente, mas na prática, né? E momentos de enfermidade, momentos de dificuldade, servem para que a gente cresça nesse relacionamento com Deus. É na enfermidade que a gente começa a pensar a respeito da vida eterna. Não é verdade? Só que já esteve no leito de hospital, né, ali a ponto de dessa para melhor, é onde a gente começa a pensar a respeito da brevidade da vida e saber que há uma vida eterna que nos aguarda. Sim. E essa vida nos é dada gratuitamente em Cristo. Né? E essa vida, ela está em Cristo. Aquele que tem um filho, tem a vida. Aquele que se relaciona com o filho, aquele que é alcançado pelo filho, esse tem a vida e a vida eterna. A palavra de Deus fala que não terá, ela fala que tem. É algo que já começa aqui. A vida eterna começa aqui. Já começou quando nós aceitamos a Cristo. E será completa na segunda vida. Aquele que tem um filho, esse tem a vida. Porque não há vida em nenhum outro lugar. Quando as pessoas, aqueles apóstolos, então escandalizados, quando Cristo disse que ia ser crucificado, o abandonam. E Cristo olha para os 12 e fala: vocês querem ir embora? Essa é a hora. Pedro olha para Cristo e fala: para onde nós iremos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida. Só em Cristo a vida. Não há vida em nenhum outro lugar. Somente no Filho de Deus. E como nós temos perdido tempo buscando vida em outros lugares, buscando compensação, buscando alegria, contentamento em tantos outros lugares que não é o Filho de Deus. Aquele que tem um filho tem a vida e vida em abundância, que começa aqui e será plena na glória, e eu creio que nós estaremos lá, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra em nossas vidas há de terminá-la até o dia de Cristo. E essa certeza possa aquecer o nosso coração. Que esse testemunho externo possa nos lembrar de tudo aquilo que Cristo já fez por cada um de nós. E que o testemunho interno aqueça o nosso coração e faça com que a gente se devote a esse Deus maravilhoso que nos dá e nos garante a vida eterna. Glórias a Deus. Amém. Deus nos deu um coração com essa vontade, com esse desejo de servi-lo a cada dia. Amém? Amém. Vamos nos preparar para a ceia do Senhor. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Nessa noite, diante da mesa do Senhor, nós declaramos tão nobre testemunho. Nós temos a vida, porque fazemos parte do corpo de Cristo, a sua igreja. Igreja pela qual Ele morreu, para resgatar
do inferno, para tirar as nossas vidas do pecado. Fechemos nossos olhos, curvemos a nossa fronte, ouçamos com atenção o que a palavra de Deus nos lembra e está registrado lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Eu gostaria que você apenas ouvisse atenciosamente. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Diante de palavras tão profundas, que Paulo fez questão de lembrar à igreja em Coríntios, e que nós tantas vezes temos lido e sido lembrados como igreja cristã, quando celebramos a ceia do Senhor, que realmente nós possamos nessa noite pensar a respeito desse testemunho, que precisa fazer parte verdadeira de nossas vidas. O sacramento da Santa Ceia nos lembra a que time nós pertencemos, a que verdadeira sociedade nós fizemos parte. A Santa Ceia nos lembra desse testemunho que o Espírito nos dá por meio da palavra e por meio da nossa comunhão com o Senhor. Ainda com os olhos fechados, vamos orar a Deus para que esse sacramento realmente toque nos nossos corações nessa noite. Pai Santo, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade renovada em nossas vidas de mais uma vez estarmos presentes a este sacramento. E pedimos que não participemos dele de qualquer jeito, sem antes, que não participemos dele sem antes examinarmos verdadeiramente aos nossos corações e percebermos se temos deixado a tua palavra, o teu Espírito agir em nossas vidas, ou se temos apenas participado por costume. E queremos então pedir ao Senhor que nos toque, nos transformando. Se há, Senhor, a necessidade de um renovo espiritual, que ao participarmos da tua mesa, esse renovo se faça presente nessa noite. Que teu Espírito, que é vivo e verdadeiro, transforme as nossas vidas. Que esse teu Espírito, Senhor, nos faça realmente nessa noite ser tocados pela tua palavra. Que o teu Espírito nos faça, diante da tua mesa, renovarmos os nossos votos de fidelidade à tua palavra. Pai Santo, pedimos a ti que em teu nome,
em nome do teu Filho Jesus e do teu Santo Espírito, o Senhor consagre esses elementos. Amém. Amém. Aqueles que vão participar do pão devem, por favor, se colocar de pé para facilitar o trabalho de nosso irmão presbítero Everton. Isto é meu corpo, disse Jesus. E como sempre temos feito, vamos participar todos juntos, ao mesmo tempo. O pão nos lembra que Jesus Cristo se encarnou, o Deus que se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Realmente foi até a cruz para nos resgatar. E quando nós participamos do pão, estamos não só nos lembrando de tão grande sacrifício, mas estamos reafirmando que nós aceitamos esse testemunho salvífico em nossas vidas. Comamos todos. Aqueles que participaram do pão são convidados a participar do cálice do Senhor. Este é meu sangue, disse Jesus. Você já pensou na magnitude do sacrifício de Cristo? Que ao derramar do seu próprio sangue, estava dizendo que qualquer outro preço seria pouca coisa. E nós continuamos a ver a humanidade batalhando pelo ter. E a maior riqueza do mundo não tem valor nenhum
diante do preço que Cristo resolveu pagar pela minha e pela sua vida. O preço do seu próprio sangue. É sangue 100% humano. É sangue 100% divino. Mas não de qualquer Deus, porque não existe outro Deus. É sangue do único e verdadeiro Deus. Aí está a maior prova de amor. É por isso que assim, emocionados, contristados e ao mesmo tempo felizes por tão grande valor que Cristo nos deu, nós devemos participar do cálice do Senhor. Bebamos todos. Quando Cristo celebrou a ceia com os seus discípulos, os evangelhos nos ensinam que naquele momento eles cantaram um hino. Nós vamos juntos cantar o hino de número 26, encerrando não só o sacramento da Santa Ceia, mas já nos encaminhando também para o encerramento de nosso culto nessa noite. Após o canto do hino, nós vamos orar ao Senhor mais uma vez e seremos despedidos com a bênção. Hino de número 26. Os grandes feitos.
nosso louvor. Quero convidar a nossa irmã Noemi para que nos conduza a Deus nesta oração final e, como eu disse, seremos despedidos com a bênção. Oremos. Ó Deus poderoso, santo, santo é teu nome, Senhor. És o Deus de poder, grandioso és tu, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor. Queremos entregar, Senhor, a cada lar aqui representado, Pai. O Senhor venha derramar bênçãos preciosas em nossas vidas. Uma semana de paz. Precisamos de Ti, Senhor. Carecemos, Senhor. Precisamos de Ti cada dia, cada segundo em nossas vidas, Senhor. Quero Te agradecer, Senhor, pelo dia que o Senhor nos deu, pela noite que está a se findar, Senhor. Ó Jesus, obrigada mesmo pelo ar que respiramos, pela saúde, pela paz. Ó Jesus, manifesta o Teu poder em nossas vidas, Senhor. Ensina, Senhor, a saber Te buscar, aumenta a nossa fé. Ensina, Senhor, a saber esperar em Ti, Senhor, que Tu és o nosso socorro, Tu és a nossa fortaleza, Senhor. Ó Jesus, carecemos de Ti, Senhor. Meu Deus, abençoe a nossa nação, abençoe o Teu povo na face da terra, Senhor. Ó Jesus, necessitamos de Ti mesmo, Senhor. Toma a Tua direção em nossas vidas, ó Pai. E obrigada, Senhor, mais uma vez, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Agora fica conosco, Senhor, e abençoa nossas vidas no nome de Jesus. Amém. 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 E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a comunhão e consolação do Divino Espírito Santo sejam sobre todos vós e sobre toda a Igreja de Deus, espalhada sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. E amém.